aqui, né? Até o ano de 85 eu fabricava tijolos para reforço de mão de obra para a construção de Brasília. Uma média de 80% dos tijolos construídos em Brasília saíram dessa região, da chamada Fazenda Papuda, que assim foi denominada até o ano de 83, 84, quando mudou para cerâmica, depois para agrovila, para 1993 ser emancipada como região administrativa, 14ª região administrativa, São Sebastião de Brasília. Antes de mais nada, eu queria, para descontrair, qual é seu nome, queridinha? O Enge. Quando a Enge me chamou de senhor Edivair, eu lembrei um poema de Ferreira Goulart que diz assim: você sabe que está envelhecendo quando as meninas começam a se tratar com todo respeito e os meninos sem respeito nenhum. Estou envelhecendo, isso é bom. Eu estou aqui meio que de paraquedas, quem é para estar aqui é Paulo da Gomé. Mas ele tem essa manha de me jogar aos leões, né? Se bem que os leões são todos domesticados, eu sou da mesma matilha, né? Então, estou em casa. E ele me deu uns dados, né? me deu rebuscou lá o que eu tinha que dizer, mas não funciona assim, porque eu não sou essa esponja que assimila tudo de um tapa. Acho que é para me falar a respeito da importância da presença negra, né, em São Sebastião. Antes de mais nada, eu queria fazer outra colocação, é que nós estamos falando em ocupar os espaços, né, e buscar representatividade. Só que a gente vai no discurso e na linha direta a gente vai no outro, né? Por exemplo, há uma desproporcionalidade nessa mesa com uma mulher só entre 4 homens. E ali ia sair, né? Isso aí mesmo. E ali ia sair. E isso, gente, é ser incoerente, né? É pregar uma coisa e praticar outra. Porque já está arraigado no nosso ser, né? Na nossa formação, o pensamento machista dominador, juntamente com o pensamento dominante do colonizador. Então é importante que a gente comece a ter essa ideia, essa prática de ocupar os espaços de forma proporcional. Essa mesa é um exemplo disso. Eu sugeri outra mulher por aqui para poder a gente fazer uma foto que condiga, né, que faça justiça ao nosso movimento de ocupação de espaços e da importância do ser humano, dos gêneros, né, proporcionais nos eventos como um todo. São Sebastião e o povo preto. O que era São Sebastião até o início dos anos 80? Era um quinhão da Fazenda Papuda e Taboquinha, margem direita do Córrego Mata Grande, margem esquerda, sentido sul-norte do Córrego Mata Grande, Fazenda Papuda, margem esquerda, sentido direita, sentido sul-norte, Fazenda Taboquinha. Era uma fazenda chamada Fazenda Papuda, de propriedade da família Meireles. Ela começava aqui na Vila do Boi, indo até o aeroporto, chegando no Bartolomeu lá embaixo, até o Saia Velha, Fazenda Papuda. O proprietário da Fazenda Papuda, chamado Américo Jesus Meireles, ainda está vivo com 96 anos de idade em Lusiânia. Tá? Eu digo isso com propriedade porque o Américo Jesus Meireles foi o cara que criou o meu sogro, que faleceu em 2013 com 73 anos de idade. E a minha sogra tem 76 anos de idade e nasceu aqui na Fazenda Papuda, nos fundos do presídio ali. Hoje está localizado o Morro da Cruz. E em 1957, com o advento da construção de Brasília, foi desapropriada essas terras. E como já tinha sido previamente estudado pela Missão Cruz, a argila daqui era propícia para produção de tijolos, né, e artefatos de barro. Quando dá-se início à construção de Brasília, em 57, desapropria as terras e instalam-se aqui as olarias e cerâmicas, que foi responsável por maioria dos tijolos que construíram Brasília. Nós tivemos aqui a cerâmica nacional, a cerâmica arte, a cerâmica Falu, a
cerâmica da Bênção, depois é Pioneira, que durou pouco tempo, BKT, Steel e mais de 80 pipas de tijolos maciços, quase 90 pipas de tijolos maciços. E assim foi de 57 até 1985 e 83 para 84, quando dá-se início à urbanização do lugar, mudou de Papuda para cerâmica, por uma questão de autoestima, porque quando falar em Papuda é associado ao presídio, e de cerâmica para Agrovila, de Agrovila para a cidade de São Sebastião, em homenagem a Tião Areia, um dos cofundadores da cidade. Falando do papel do negro na região, hoje São Sebastião, antiga foi na Papuda, é simples de se entender. Por ser uma fazenda dos tempos coloniais, aqui existiram escravos. O nome Papuda é em razão de um casal de negros escravos que moravam na beira do Córrego Santo Antônio. Essa história é rebuscada porque os herdeiros das terras da família Papuda estão vivos e eles são brancos, o Américo dos Meirelles. A mulher do Américo é da família do Roriz, prima de primeira do Roriz. E eles não falam com clareza a respeito desses negros escravos, que eram papudos e moravam na beira do Córrego Santo Antônio da Papuda. Eles falam do advento da escravidão muito para dentro, sabe? Porque há um certo receio ainda de falar sobre o assunto. Mas aqui eu me lembro de pretos memoráveis que aqui moravam. Finado Durval, que era de Minas, veio para cá, que sucumbiu sob efeito da Covid agora em 2019, a Covid o levou. Dirica, irmão do Finado Durval, a Dita, irmã do Finado Durval, Finado Juarez, Chico Preto da Falu, Valdivino, Baltazar, irmão do Durval, e uma série de pessoas com a pele, isso falando de negros retintos, né? E outros negros mestiçados, como é o meu caso, mais que negro na essência, que se diziam morenos, né? Naquela tentativa de amenizar o efeito negativo que a cor trazia para o indivíduo. Porque ao longo da história nós fomos ensinados a interpretar que a cor negra era negativa, né? Quando eu digo que passei 28 anos, ou 1 ano e 8 meses na igreja evangélica, uma das coisas que me fez sair da igreja evangélica foi um hino que diz assim, ó: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado mais alvo que a neve serei. Eu ficava olhando a minha pele preta e tentava construir uma alma branca em mim. E eu não conseguia. Eu tentava construir uma alma branca para entrar no céu e não conseguia. E aquilo me inquietava. E aquilo mexia com a minha autoestima. Porque no momento eu pensava que a minha alma preta me levava diretamente para o inferno. E que eu tinha que ser branco para ir para o céu. E isso foi criando uns conflitos. E com o fato de ler, aquilo também me obrigava a pensar. O dogma da religião não conseguiu me impregnar de forma que eu me entendesse como um ser ruim ou negativo por ser preto. Mas mesmo assim eu não tinha referência. Os heróis que me enfiavam nas escolas, nenhum era negro. Todos eram brancos. A história do Brasil era construída por brancos. E eu só fui tomar conhecimento da existência de heróis negros já com quase 30 anos de idade. Porque nós sabíamos muito pouco sobre zumbi. E eu ouvi Kunda Kinte em 1979, na boca de um branco que me chamou de Kunda Kinte para me ofender. O cara era um decorador chamado Suca, e eu saí da olaria para descansar um pouco da olaria, fui trabalhar com ele com o Nacional. E aí eu não sei
Que foi a atitude que eu tomei, né? Sei que eu fui meio que. Eu falei uma frase que não estava. Não era conceitualizada para um preto falar na época, né? O fato de eu já ter naquela época 20 anos de literatura, eu lia muito, eu tinha um vocabulário um pouco diferenciado. Aí, caramba, ó a fala desse Kunda Quintê. E eu não sabia que era Kunda Quintê. Depois fui pegar recorte de quem era Kunda Quintê. E sabendo de zumbi também, mas zumbi era falar de forma negativa também. Quando eu fujo das religiões, eu saio da igreja evangélica e fico na deriva um bom período de tempo sem igreja nenhuma, eu volto à literatura. E alguém me fala de um cara chamado Rio Negro, que também eu sei muito pouco sobre ele, que depois eu fui pensar que era Chico Rei, né? O Chico Rei de Minas Gerais. Eu estou dizendo tudo isso para que se entenda que a minha fala é de que eu sou um mosaico. Eu sou um ser em construção, ainda sou cacos, porque eu ainda não consegui me reconstruir. Eu descubro no meio do caminho que meu avô, pai da minha mãe, morreu com 40 anos de idade em 1940. Então, o meu avô, pai da minha mãe, era filho de escravo. Pode ter nascido livre pela lei o pai do meu avô, o pai do meu bisavô, né, nasceu escravo. Porque de 1940 para 1900 é 12 anos só a lei que separa de 1988. Mas, ao longo da caminhada, Edivaí, eu levantava de manhã, se eu não ouvisse pelo menos 10 piadas pejorativas contra preto, eu não estava normal para mim. As piadas é preto, sentado um toco correndo, deitado é um porco correndo ladrão, preto quando um carro na entrada na saída, preto tá virando crente para chamar branco de irmão, nego preto do subaco fedorento, mete a bunda no cimento para ganhar 1.500. E assim foi a minha vida o tempo todinho. E eu tinha que achar normal. Só que eu não achava normal. Eu comecei a responder na base da porrada. Na base da. Porque já não era muito. E aí, é, o tempo vai passando, eu vou, através da literatura, tomando conhecimento da caminhada de negros, mas é um negócio, uma lacuna tão grande que eu só venho tomar conhecimento do Luiz Gama, por exemplo, há 10 anos atrás. Porque todos nós, pretos, somos carentes de referenciais, somos carentes de heróis. E eu quero ressaltar mais uma vez que a minha fala, ela não é uma fala de ódio, não é uma fala revanchista no povo branco, porque essa é uma história, só se envolveu assim. Mas essa vida de supressão, né? De segregação, aliás, ela atinge todo o povo preto. E isso reflete na realidade do preto hoje, com seu papel na sociedade. Brasília tem 57% da população negra, segundo um órgão de pesquisa aí. São Sebastião tem 64% de gente de povo preto. É a terceira maior região administrativa de Brasília, de baixa renda, na escala, né, do povo preto. Primeiro vem a estrutural, né? Não, primeiro vem a Fercal, depois a estrutural, depois São Sebastião, com 64%. Com isso, nas escolas também, no ensino médio também, nós somos, acho que 20 e poucos por cento. No ensino superior, um pouco mais de 14%. E tudo isso, esse progresso, ele se dá a partir dos últimos 10 anos, né, do governo Lula. Com o advento do Enem, onde eu, com 53 anos de idade, fui para a faculdade fazer comunicação social. Onde meu filho mais velho fez pedagogia, onde a minha filha caçula fez pedagogia. Eu lembro que em 2003 eu tinha um caminhão, eu fui levar uns mil fios para a UNB. E quando eu cheguei na UNB, a primeira vez que fui na UNB, eu nunca tinha entrado na UNB, fui levar um mil fio para construir o estacionamento norte da UNB. Quando eu cheguei,
não sabia que podia entrar, perguntei para o cara, não pode entrar. O meu primeiro pensamento foi assim, eu nunca vou estar aqui, meus filhos nunca vão estar aqui. Em 2001, nunca vão estar aqui. E aquilo, naquele dia, até eu, quando lembro, me deprime. Mas tempos depois, através do Enem, meus filhos foram e eu fui para a faculdade também, em consequência do Enem. Muito axé. Então, os pretos de São Sebastião, eles cumprem um papel imposto pela segregação histórica de desempenhar serviços subalternos. É o papel que nos foi imposto de maneira insidiosa, né, durante esse período. Eu me lembro que quando eu li um livro, Incidente em Antares, de Érico Veríssimo, tem uma fala do personagem chamado Coronel Vacariano. Ele está sentado e lendo um jornal, e o jornal fala qual o nome da negra americana que se recusou a levantar para o branco? Angela Davis. Se recusou a levantar para o branco. E em 1950 e poucos, né? Aí ele fala, os negros americanos estão se rebelando. O autor fala que ele pegou um jornal atrasado que chegou no Rio Grande do Sul e ele está lendo essa narrativa. Ele fala, os negros americanos estão se rebelando. Uma negra se recusou a levantar para um branco no ônibus. Aí ele reverselou na cadeira e falou, aqui no Brasil não temos esse problema, porque os nossos negros conhecem o seu lugar. Érico Veríssimo. Então o nosso lugar não era numa reunião como essa, tentando ressaltar a nossa importância como indivíduos pensantes, produtores, produtivos, né? Livres, de uma cultura própria, né? Com a nossa religiosidade, exigindo que ela seja respeitada, até mesmo porque quando o Lula assinou a lei de liberdade religiosa, ela foi muito bem aceita. Mas ainda hoje ela é bem aceita quando se fala das religiões cristãs. A liberdade religiosa não está estendida para as religiões de matriz africana. Porque ainda hoje nós somos associados à coisa negativa pelos fundamentalistas religiosos que voltaram agora à tona com toda a força e com um ódio insano que torna o racismo de Hitler na Alemanha coisa pequena. Porque nós podemos ser agredidos na rua pelos fundamentalistas que aí estão em razão da cor da nossa pele. A menos que nós nos tornemos pretos de alma branca. Como esse papel não nos cabe mais, a minha alma é tão negra como a cor da minha pele, eu sei que a gente tem uma luta árdua pela frente. É uma questão de resistência hoje, e com risco de vida, fazer defesa da cultura, da nossa origem africana. E o papel do preto para a sociedade branca e dominante ainda é desempenhar serviços subalternos. Eles assustam muito quando vê um preto pensar fora da casinha, né? Porque o normal é replicar a cultura eurocêntrica, né? Que coloca o branco como superior e o preto como inferior. E São Sebastião, culturalmente, nós somos bem, porque temos nichos como esse, né, que é resistência pura e de conscientização. E quando eu ouço a fala do marinheiro, eu percebo que a gente progrediu muito, porque há 40 anos atrás, na minha infância, eu não tive isso. E as crianças de hoje já têm espaços como esses, movimentos como esses, e datas como essa, né?
que é de suma importância para que nós continuemos nessa reconstrução, né, desse mosaico de recortes da história do povo preto. Viva a Mãe África, viva o povo preto, viva a raça humana como um todo, né? Porque um dos sonhos de um humanista, né, de um pacifista, é que não exista diferença entre o ser humano pela cor da sua pele, pela sua religião, pela sua nacionalidade ou naturalidade, e que nós sejamos todos uma raça humana. Estamos longe disso, né? Reconhecido pelo que nós somos, como por sermos seres pensantes, livres e com capacidade de produzir. O papel do preto em São Sebastião no Brasil ainda tem muito que ser reconstruído, muito que ser revisto, né? E muita justiça para ser feita, porque 388 anos de escravidão, e onde quando feito em 3 estágios, né? Lei áurea, sexagenária e lei do ventre livre, sexagenária e áurea, e tudo simulacro, né? Porque quando é otorgada a tal da liberdade em 1988, não fomos ressarcidos pelo nosso trabalho e também não fomos reintegrados ao trabalho da fazenda para receber um trabalho remunerado. Trouxeram os europeus e nos jogaram nas periferias para formar os cortiços da vida. E aí, cá estamos nós. Eu vou finalizar com uma fala de um preto amigo meu, que mora no condomínio, que ele disse que eu conheci em 2000, ele estava com 78 anos. 4 filhos, né, 2 rapazes e uma moça, todos na faculdade, ele era da aeronáutica, mas ele morou em Alagoas, e ele falou assim, em Porto de Galinhas, Porto de Galinhas foi criado quando foi promulgada a Lei Eusébio de Queiroz, em 1851, que proibia o tráfico de negreiro, né, de escravo no Brasil. E os ingleses estavam ali patrulhando a costa para ver se estava cumprindo a Lei Eusébio de Queiroz. E aí eles traziam de madrugada, continuaram trazendo, né, de madrugada os negros nos navios negreiros, e falava, galinha nova no mercado. Aí o negro ia lá pegar os escravos, né. E aí criou-se a expressão para inglês ver. Eles fingiam que patrullavam para os ingleses não criar uma sanção econômica contra o Brasil na época. E aí ele falou assim, vai, o negro é chamado de preguiçoso e pingunço. Mas você sabe qual era a dieta de um negro direito em algumas partes do Brasil? Eu não sabia. Falou assim, olha, a dieta do negro direito, que o negro direito normalmente era aquele negro indócil, que o negro pacífico ia para a casa grande civil, o senhor e a senhora. E o negro rebelde ia para o eito. Era 30 anos a média de vida do negro direito. Porque a dieta do negro direito era um copo de cachaça de manhã. Aí, o negro de eito, o escravo de eito, que ia capinar. Ia capinar. De ser dócil, de ser manso. Direito. Eito é o negro que vai para capina. O negro que vai capinar. Esse é o trabalho braçal. Esse ia para capina, era o negro indócil que ia para capina. E o que o negro tranquilo, pacífico, que era cooptado, ele ia servir a casa grande, né? E aí, esse negro tomava um copo de cachaça de manhã e ia pro eito capinar. Um copo de cachaça deixava ele eufórico. O feitor atrás, no chicote. A média de vida era 30 anos. Então, são recortes históricos que a gente vai tomando conhecimento, que dói, mas que precisa ser reverberado para que a gente, mesmo através de muita dor, né, de muito sofrimento, vá se encontrando, sabe, diante da nossa própria história e vá se reconstruindo para que os meus netos e bisnetos tenham uma vida que diferente da que eu tive, do que meu pai teve, do que meus bisavós tiveram, né? E que sejam donos dos seus destinos e altivos o suficiente para que a autoestima esteja realmente no pico, né? E viva a liberdade, né? Viva! E é isso. Viva. Obrigado.